vai caracterizando dessa forma. Antes da gente começar, eu queria fazer uma oração. Pra gente poder dar início a isso. Espírito Santo ajudar a gente nesse momento. Amém? Pai querido, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Deus, por esta manhã. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, derramar o Teu Espírito sobre nós aqui, para que nós consigamos, Deus, o pleno entendimento daquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Nós agradecemos muito ao Senhor, Deus, porque isso aqui, Deus, é pela misericórdia e pela graça do Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu te choro, Deus. Amém. 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 Queridos, quando o Saulo ele veio, ele falou comigo para a gente poder... A gente, eu digo eu, no caso. Começar, ter uma classe a respeito de reforma protestante. Logo que ele falou isso comigo, eu falei assim, ó, o tempo é pequeno, 5 encontros, porque reforma protestante, quando a gente vai no seminário, a gente tem um semestre dessa matéria. Se você, por exemplo, fizer um seminário que for modular, né, módulos, normalmente dá um mês. Então, para a gente poder ter um conhecimento exaustivo disso, praticamente impossível em 5 encontros. Mas a gente consegue ver aquilo que é mais fundamental, aquilo que é mais essencial, aquilo que é mais elementar dentro da reforma protestante. E aí foi que eu escolhi esse tema, que são as 5 solas. Alguém já ouviu falar nisso? 5 solas? As 5 solas da reforma protestante, elas são basicamente, para vocês entenderem, aquilo que vai dar forma para a reforma. É o espírito da reforma, que são as 5 solas. Então a gente vai estudar isso durante esse período. O pessoal conseguir enxergar o nosso cronograma. Não, é da TV mesmo. No nosso cronograma de aula, hoje a gente vai ter a nossa primeira sola, que é a sola Fide. Na próxima semana a gente vai ter a sola Gratia. No nosso terceiro encontro, a gente vai falar sobre solos Cristos. Aí depois a gente vai ter uma pausa, que é o dia da ceia. Nos nossos 2 últimos encontros a gente vai ter sola Escritura e por último sola Deu Glória. A gente vai entender o que é cada um quando a gente for passando durante as nossas aulas. Indicação de leitura, para aqueles que quiserem. O livro ele se chama A História da Reforma do Carter Limper. Esse livro ele é muito bom para quem quiser se inteirar um pouquinho sobre história, porque ele vai trazer alguns aspectos interessantes. Só até que ponto eu posso andar aí, porque... Seja livre, pai. Seja livre, a gente vai movendo. Porque... só recuperar pela família aqui. Sim. Tipo assim, eu acho que em termos de língua portuguesa, sobre história da reforma, esse é o melhor livro que a gente tem. Aí na próxima aula eu vou trazer mais um outro livro, que é da mesma coleção que a Thomas Nelson lançou, quando a reforma fez 500 anos em 2017. Então, basicamente, é esse livro. Eu estou pensando ainda, estou trabalhando na minha mente, estou pensando em sortear esse livro. Sorteia! Ai! Mas assim, ó, já adianto que só vai poder ganhar o livro quem deu 5 encontros. Eu já confirmo já pode pegar esse sorteio. Pela fé! Eu preciso premiar os alunos mais dedicados. É verdade. Já tá ali atrás do computador. Vamos guardar. Sabe? Por exemplo, eu torci pra minha esposa ganhar, né? Mas ela não pôde vir hoje. Já perdeu. Já Perdeu. Competitiva. Perdeu, já era. Eu ia torcer pra ela ganhar porque eu me aproveitaria, entendeu? Então, meus queridos, pra gente poder começar o nosso assunto aqui, pra gente poder entender um pouquinho aonde que a gente vai entrar nessa questão da reforma protestante, a gente tem que entender que, durante a Idade Média, quem dominava a questão do pensamento cristão, e muitas vezes também, permeando ali no meio político, uma influência enorme da Igreja Católica Romana. Que, de agora em diante, vocês vão ver aqui nos slides, vai aparecer ICAR. ICAR é Igreja Católica Apostólica Romana. Nós vamos entender que católicos todos somos. Em que sentido? No sentido que nós somos uma única igreja, nós formamos o corpo de Cristo. Católico significa ser universal. Mas a Igreja Romana, que, entre aspas, se apossou desse termo, ela usa também, para a gente poder conseguir definir, distinguir ela, a gente vai usar a Apostólica Romana, a Igreja de Roma. E durante esse período da Idade Média, muitas pessoas tentaram fazer algo parecido com o que Lutero fez. John Wycliffe,
ele traduziu alguns trechos do Novo Testamento, foi muito queimado. John Huss, que era um pré-reformador tcheco, ele tentou lá na Alemanha começar também uma espécie muito influenciada por John Wycliffe. O que aconteceu com ele? Morreu queimado. Mas algo que é interessante foi que ele morreu mais ou menos 100 anos antes da Reforma. A Reforma foi em 1517, no dia 31 de outubro. Tá certo, Leandro? O que aconteceu? Esse cara, quando ele estava indo para a fogueira, ele meio que profetizou. Ele tem uma frase famosa que é atribuída a ele, que fala assim: vocês podem calar este ganso, porque Hus, em tcheco, significa ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne e vocês não vão poder calar. Isso foi o que ele disse. E o que aconteceu? No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero caminhou sobre as escadas do castelo de Wittenberg e lá na porta ele pregou as 95 teses. O que é interessante a gente pensar quando a gente fala sobre Martim Lutero e as 95 teses é o que eram essas 95 teses? Alguém aqui faz ideia do que eram essas 95 teses? Não? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que, em essência, Lutero ele não queria separar da Igreja Católica. Ele não tinha esse intuito. A ideia de Lutero nunca foi provocar aquilo que causou. Lógico que no decorrer da situação ele viu que não teria jeito e aí houve a divisão mesmo. Mas a ideia de Lutero era reformar a igreja. Era trazer uma nova perspectiva para essa igreja. Para que a igreja ela pudesse ter um novo horizonte, um novo norte. Era isso que ele queria. Tanto que o nome correto das 95 teses em alemão, eu não sei falar alemão, mas em português é Disputação do Dr. Martim Lutero sobre o poder e eficácia das indulgências. Lutero, na verdade, quando ele coloca as 95 teses ali, ele coloca lá na porta do castelo de Wittenberg, e ali ele está chamando os alunos, que ele mesmo era professor, que ele dava aula na Universidade de Wittenberg, ele estava chamando os alunos a debaterem o assunto das indulgências, que era algo que estava plenamente em evidência naquele momento. E a gente vai entender isso nessa aula, por que estava tão em evidência. Então, meus queridos, a primeira tese de Lutero, ela está lá em Marcos 1,15. Não precisa abrir. Só uma dúvida. Indulgência, para eu ter certeza do que é, era o quê? Nós vamos falar. Ah, vai falar Nós mais vamos tarde? falar. Tá. Importante. Guarda aí. Tá, guardei. A primeira tese... tese... tradutora para o alemão é amiga, tá? Não, mas eu traduzi isso aí, não sei, isso aí já tá fora do meu vocabulário. A primeira tese de Lutero, ele chamava muita atenção para Marcos 1,15, que falava arrependei-vos. Por que arrependei-vos? Porque para Lutero, o arrependimento ele tinha que ser algo constante na vida do cristão. Algo que o cristão deveria fazer de forma diária. Então, meu querido, Lutero ele vai dar o pontapé inicial com as 5 solas. E a primeira sola que surge é a sola fidei. Sola fidei significa justificação somente pela fé. É isso que significa sola fidei. Sola fidei está em latim, que era a língua da igreja na época. Então, meus queridos, diante disso, qual que era o problema da reforma? Quando você ouve falar a palavra reforma protestante, e alguém te pergunta assim, e aí? Sobre o que é reforma? O que a gente consegue extrair disso assim? Se alguém perguntasse para você, hoje, nesse momento, alguém consegue ter alguma ideia? Quando fala de reforma de uma casa, é mudar a cor da parede, mudar um cômodo. Sim. Eu não sei se seria a mesma coisa. Seria um concerto, né? Seria um conserto. Não é Muito bom. refazer, não é jogar no chão, não é Isso. destruir, mas é melhorar. Isso. Excelente. Quando a gente fala, por exemplo, igual eu coloquei aqui no tema, qual era o problema da reforma, o que eu estou querendo dizer não é qual que era a dificuldade que a Igreja Católica tinha naquele momento, ou qual que era o problema que Martim Lutero, ele em tese, viu, no sentido de uma dificuldade que os cristãos viviam na igreja, ou uma dificuldade financeira, alguma coisa desse sentido. Não, mas qual que era o assunto, qual que era a essência, aquilo que dá a forma à reforma protestante. Então, meus queridos, a gente tem que entender que
o principal assunto, o problema aqui eu estou referindo ao assunto, era a doutrina da justificação. Esse foi o principal assunto. Essa foi aquilo que nós vamos chamar de a causa material da reforma. Para quem já estudou filosofia algum dia, Aristóteles ele definiu as causas. Então, dois termos a gente vai usar das causas que Aristóteles definiu. Para a gente poder começar a estrear o quadro do banco, viu, Mika? Ixi, vamos ver se é bom. A primeira é a causa material. E a segunda é a causa formal. Beleza? Não está criptografado, né, gente? Está de boa. Para a gente poder entender o que é a causa material, eu quero usar uma metáfora aqui com vocês. Imagina que a gente vai assistir um jogo Brasil e Argentina. Beleza? De futebol. Terça-feira que vem. Terça-feira que vem. O que eles vão jogar? O que eles vão jogar? Qual que é o esporte que eles vão praticar ali? Futebol. Tem como a gente, por exemplo, ver Brasil e Argentina nas eliminatórias da Copa do Mundo de futebol, mas ser disputado como uma partida de vôlei? Isso é possível? Não. Então, se a gente parar para pensar, o que é mais importante, então, numa disputa entre Brasil e Argentina de futebol? É o quê? É o futebol, certo? O jogo é o mais importante em si, não é? Porque eles estão disputando eliminatórias para a Copa do Mundo de futebol. Certo? Então, o que é o mais essencial aqui? Futebol. É isso que eu quero que vocês entendam. Na reforma, a causa material é aquilo que é o mais importante nela. O que é mais importante na reforma protestante que eu acabei de falar para vocês? A doutrina da justificação. Então, ela é como se fosse o nosso futebol. Ela é o nosso futebol do Brasil e Argentina. Terça-feira, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo, certo? Se ele perder, vai fazer alguma diferença para ele? Não. Vai mudar a história do Brasil se ele perder? Nós vamos acabar com a fome no mundo se o Brasil perder? Ou nós vamos aumentar a miséria aqui no Brasil se o Brasil perder? Não. O que vai dar, então, a tonalidade desse jogo, aquilo que vai ser o pano de fundo para esse jogo, vai ser a nossa causa formal. Não, rivalidade é outro aspecto. O que nós estamos falando é do campeonato que ele está disputando, entendeu? Por exemplo, se fosse Brasil e Argentina, final da Copa do Mundo, não seria muito mais importante que o jogo de terça? Não seria? Então, é o que dá forma à matéria. Aquilo que vai dar forma ao jogo é a causa formal. E qual que é a causa formal da reforma protestante? A autoridade das escrituras. Que é o que nós vamos ver no nosso quarto encontro. Tá bom? Então, em primeiro lugar, Lutero ele quis falar sobre a doutrina da justificação. Como uma pessoa é tornada justa. Para depois ele ver que o problema era maior simplesmente do que a doutrina da justificação. Ele estava envolvido com a autoridade dele. Então, meus queridos, para a gente poder dar prosseguimento na nossa aula. O que é a justificação? Alguém consegue me falar em algumas palavras o que é a justificação? Tornar justo. Tornar justo. Muito bom. Mas justo de quê? Por que justo? Alguém para mim lá em Mateus 5,8 e lê, fazendo um favor. Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Quem é que vai ver a Deus? Quem é puro de coração? O que uma pessoa tem que fazer para poder ser puro de coração? Se limpar. Se limpar. Como que a gente limpa esse coração, então? O sangue de Jesus. Mas como que esse sangue ele vai entrar no nosso coração? Pior que é difícil, hein? Hoje em dia a gente sabe que é pela fé. Mas naquela época eram outros meios, né? Vamos abrir lá em Romanos 3. Só para a gente poder entender, Martinho Lutero ele era professor de Novo Testamento lá na Universidade de Wittenberg. E quando ele se deparou então, com toda essa problemática das indulgências, que nós vamos ver como que ela funcionava na Igreja Católica, aí a gente vai entender
Por quê? Que ele se deparou principalmente com Romanos, com a carta de Paulo aos Romanos, e viu que realmente, meu querido, tinha muita coisa errada. No verso 10, fala assim, como está escrito, todo mundo achou? A partir do verso 10, está falando assim, ó, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Agora nós vamos passar lá para o 20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Pela lei, meu querido, quem é que vai ser justificado? Ninguém. 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação do seu sangue, mediante o quê? Mediante a fé. 28, para a gente poder finalizar. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pelo quê? É, Independentemente de quê? a lei. Das obras da lei. Excelente, meus queridos. Excelente. Como então uma pessoa injusta pode sobreviver a um julgamento de um Deus completamente, absolutamente, transcendentalmente justo? Como? Pela fé. Hoje nós sabemos que é pela fé. Mas como que isso era na época da Igreja Católica Romana? Pagando. A gente vamos imaginar então que hoje, o que a sola fala? Somente pela fé, correto? Mas a Igreja Católica naquela época, e não só naquela época, mas hoje em dia ainda, acredita que a fé, na verdade, ela é uma fé amaziada. O que é uma pessoa amaziada? É uma pessoa que está junta com outra, não é? Uma pessoa casada não é uma pessoa amaziada. Só que é uma pessoa legalmente amaziada, correto? Amaziada é junto. Então, para Icaro, Igreja Católica, a fé ela nos justifica, porém não sozinha. Como que funciona? Nós vamos estudar essas três solas aqui que vocês estão vendo: fé, graça e Cristo. Só que para a Igreja Católica, gente, vocês estão conseguindo ver a tela? Tá todo mundo conseguindo ver? Se alguém não estiver conseguindo ver, eu escrevo ali, porque isso aqui é importantíssimo para a gente. Se fizer assim, dá pra ver. Tá. Vendo o computador aqui, ó. Igual eu aqui, ó. Então, meus queridos, Aqui. Desculpa aí. são necessários esses três elementos para a gente poder ter a justificação, correto? Deixa eu escrever para vocês. Vai dar qualidade. Então a gente precisa do quê? Fé, É, graça. fé, graça e Cristo. Eu não vou entrar em Cristo e graça muito, porque eu vou falar sobre os dois, tá bom? Senão não vai dar tempo. Mas, para a Igreja Católica, só esses três elementos, eles não são, como que eu posso dizer para vocês, suficientes para a gente poder ter a nossa justificação, beleza? Nosso problema aqui é a justificação, a gente tem que entender qual que é o funcionamento da Igreja Católica. A gente precisa, então, da fé mais obras, graça mais mérito, Cristo mais quem? Maria. Peraí, deixa eu tentar adivinhar. Eu preciso das minhas obras. Obra. Eu preciso do meu mérito. Eu. Eu preciso de Cristo mais eu. Nossa, essa menina é inteligente demais. Uma vez ele quase entregou a resposta. Só falei. Então, meus queridos, Lutero ele se deparou com isso aqui e ele falou assim, cara, não é isso que o Romanos 3 está falando para mim. Se ele falou para mim que as obras da lei, elas não justificam ninguém. Logo, se eu não tenho obras, eu não tenho mérito nenhum. E se eu não tenho mérito nenhum,
Eu não preciso de mim, não. Aonde que tá? Onde que vai entrar isso? Onde que vai entrar, então, o meu mérito, o meu eu, isso aqui? Então, o que a reforma protestante fez? Eliminou toda a parte que era concernente ao homem nisso. Então, meus queridos, só para... Eu tinha feito o mesmo esquema aqui no slide, mas acho que no passo até melhor. Então, meus queridos, para a gente poder entender, para a Igreja Católica, como que funcionava o pensamento deles? É que o homem, ele começa a ser justificado no batismo. O batismo, ele é a causa instrumental da justificação. O que é a causa instrumental da justificação? Só para a gente poder entender, a causa instrumental é aquilo que dá forma. Por exemplo, se a gente pegar um escultor, ele vai fazer uma estátua. A gente teria a matéria, que seria a pedra bruta, né? Seria a causa material. A gente teria a forma, que seria a ideia que esse cara tem a respeito dessa estátua, como que ele quer que ela seja. E a causa instrumental é o cinzel, aquele negocinho que ele começa a bater com o martelo, a ferramenta dele. Então, a ferramenta que nós temos para a gente poder ser justificado é o batismo. Quando a pessoa ela é batizada, mesmo que na infância ou na idade adulta, quando ela recebe aquela vinda na cabecinha, é como se ali o Espírito Santo estivesse infundindo nele a graça e infundindo nele a justificação. Ele vai permanecer nesse estado de justificação até que ele cometa um pecado. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, beleza. Esse cara ele vai e comete um pecado. Se esse pecado ele não for um pecado mortal, porque a Igreja Católica ela diferencia os pecados. Existe o pecado venial e o pecado mortal. Se não for o pecado mortal, essa pessoa ela vai ter uma segunda tábua de salvação. Digamos que o batismo, quando a pessoa lá é batizada, ela ganha uma tabuinha de salvação e está lá nadando no mar do pecado. Sobrevivendo, se salvando. Beleza? Está lá. E aí ela vai e comete o pecado. É como se ela perdesse essa tábua. Pecado venial, que não é pecado mortal. E aí o que acontece? Ela vai ganhar outra tábua, uma segunda tábua de salvação. Essa segunda tábua ela é ganhada através da penitência. Todo mundo já ouviu falar em penitência aqui, né? Então, meus queridos, pela Igreja Católica, a justificação ela é adquirida pelos sacramentos, que nesse caso são dois: batismo e penitência. A penitência é um dos 7 sacramentos que foram instituídos por Pedro Lombardo, da Igreja Católica. Todo mundo sabe quais são os 7? Não. Batismo, casamento, Eucaristia, que é a Santa Ceia, beleza? Penitência, aí a gente tem o ministério, deixa eu lembrar os outros dois. Primeira comunhão, faltou mais um. Deixa eu pular. Mas o que é penitência? Eu vou explicar. Sanguínea, né? Só tá cruzando, hein? A fumacinha tá até saindo já. Não vem não, você também não tá entendendo não. Não, só fim, só concorda. Na verdade, que chama, né? Só ficou assim com a A cabeça. batismo e confirmação, eu quero É porque tem Só modos faz diferentes. assim, ó. Algumas coisas têm sido da outra, a São gente dos normalmente vai ter. enfermos. Nós somos os enfermos da extrema unção. Da extrema-unção. Qual que faltou? A extrema unção ela está dentro da unção dos sacramento. enfermos. Ok, então. Gente, não, você ignora isso. Batismo e penitência. Vocês não precisam saber disso, tá bom? Casamento é penitência. Então, Aí, ó. Batismo é casamento, é sacramento. Não é penitência. É isso aí mesmo. É isso aí. Não, é de acordo com o estudo, ó. É o estudo. é isso aí, cada um carrega sua É o Só para a gente estudo. poder passar para o nosso próximo slide. Então, para os reformadores, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, somente pela graça de Deus. Nós vamos entender isso quando a gente for passando as nossas outras fontes, tá bom? Então,
Por que a Igreja Católica ela pensava dessa forma? Primeiro, porque para a Igreja Católica, quem detinha as chaves dos céus era Pedro. O Papa, ele é o quê? O sucessor de quem? Pedro. Certo? Quando Jesus ele fala assim para Pedro, né? Pedro, tu és pedra. Sobre essa Pedra. Edificarem a igreja. isso. E as portas do inferno não? Permaneceram. A Igreja Católica acha que Jesus ele fez um trocadilho. Que o fundamento que Jesus está falando é ele. Tanto que Pedro, ele está enterrado debaixo do Vaticano. A tumba dele fica lá, num lugar chamado de Necrópolis. Olha que interessante. O fundamento da Igreja Católica, lá no Vaticano, é onde Pedro está enterrado. Pedro é o fundamento da Igreja. Só que, o que os reformadores falaram sobre esse texto? Quem que é essa rocha sobre a qual a Igreja está fundamentada? Cristo. O próprio Cristo. Jesus não estava fazendo trocadilho com aquilo que Pedro fez. Tanto que se a gente for analisar o texto, logo depois, Pedro vai negar Jesus por quantas vezes? 3 vezes. O número de pessoas da Trindade. Olha que interessante. Como que uma pessoa que ela é o fundamento da igreja, ela vai negar o próprio Cristo depois disso? Não tem nexo nessa interpretação bíblica que eles fazem. Mas qual que é a... Porque o problema está na semântica ali desse versículo. Certo. Então é o que traz confusão. Sim. Como que a reforma, os reformados, né, eles explicam esse significado de tu és pedra e sobre essa pedra eu ficarei na igreja. Ele está falando da igreja como um Sim. todo. Ele está falando da igreja católica, universal. É porque é o seguinte, quando a gente vai fazer a interpretação de qualquer versículo, isso aí, gente, vocês guardam para a vida. A gente nunca pode interpretar um verso, uma frase, de forma alienada do resto do texto, separada do resto do texto. Existem 3 regras fundamentais que a gente usa para a gente poder fazer uma hermenêutica boa de um texto, uma interpretação boa de um texto. A primeira regra é contexto. A segunda regra é contexto. A terceira regra é contexto. A gente tem que olhar sempre o contexto do capítulo, o contexto do livro e o contexto da Bíblia. Então, por exemplo, quando você pega esse versículo isoladamente, você pode ter essa interpretação de forma tranquila. Parece que até é isso que Jesus está falando. Mas aí quando você vai pegar e vai olhar o capítulo como um todo e o livro como um todo, o evangelho como um todo, a gente não consegue verificar isso. Tipo assim, e isso destoa muito, inclusive, daquilo que Paulo vai falar depois nas epístolas dele. Por exemplo, como que uma pessoa pecadora que, tipo assim, meio que no começo resistiu aos gentios, liderou a igreja, beleza, tranquilo, top. Mas como que essa pessoa ela vai ser o fundamento da igreja de Cristo? É muita responsabilidade de uma pessoa só. Sim. E aí, principalmente, só terminar, quando a gente vai analisar, então, o que isso gerou em Pedro, na igreja? É que a gente vê que Pedro, ele está lá em cima, e aí depois a gente vai vindo descendo uma sucessão de Pedro. E quem que é o sucessor de Pedro hoje? O Papa. E o que o Papa faz? Qual que é a função dele? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o que faz, ele é chamado de pontífice, o que faz a ponta entre os homens e Deus. Só que Paulo ele vai falar lá em Tessalonicenses que aquele que faz isso, ele é chamado de quê? Anticristo. Porque ele está usurpando uma função que não é dele. Essa função é de Jesus. Na confissão de fé de Westminster, na confissão helvética, se não me engano... Não, nessas duas você fala, as outras eu não vou nem falar para vocês falam. Eles falam que o papado, os papistas, o Papa, ele é a personificação do anticristo. Então, por essas confissões, hoje nós já temos o anticristo na Terra.
Graças a Deus ele é argentino. Eu ia falar isso agora. E existe uma Tinha que ser confusão também, argentino. né? É assim, a gente não sabe, né, porque se perde na história ali como que essa sucessão apostólica se deu. Porque se você olha a patrística, eles confundem. Às vezes a carta não é de Diógenes, às vezes a carta não é de fulano de tal e tal. E aí eles elegem um, né, para a partir desse um contar uma sucessão, né, faz sentido. Mas antes disso, na igreja primitiva, eles não conseguem identificar. Não, na igreja primitiva não tem. Tanto que se você for olhar a linha sucessória dos papados, né? A gente tem tipo um lapso ali entre elas em que há uma certa divergência. Mas quando a gente vai estudar a história da igreja, existe um movimento dentro da patrística. A patrística, o pessoal entender o que é a patrística. A patrística foram os primeiros 500 anos da igreja, que é um período que nós tivemos os pais da igreja, que foram aqueles que definiram as bases daquilo que a gente acredita hoje. E dentro dessa patrística nós tivemos vários nomes importantes. E nós temos lá, se eu não me engano, foi Trifino de Rufão. Ele escreveu uma carta à igreja de Corinto, como Paulo fez, por exemplo. Né? E ele era bispo de Roma. Então, a partir daquilo ali, começou a surgir uma certa... Como que eu posso dizer para vocês? Uma certa precedência, uma certa hierarquia da igreja de Roma sobre as demais igrejas. Ali é o embrião do papado. E que foi eleita de forma arbitrariamente, porque não existia critério. Só que assim, o cara que escreveu isso, ele não tinha isso em mente. Não. Entendeu? Isso foi pensamento que começou a nascer a partir da Idade Média. Certo? Voltando um pouco, você falou da interpretação que é feita pela Igreja Católica, como Pedro sendo a pedra fundamental, e que ele teria as chaves do céu. Sim. Aí essa confusão também ela é gerada pelo versículo 19, né? No mesmo Mateus 16. Porque no 18 ele fala que eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí no 19 ele fala, e eu te darei as chaves do reino do céu. Isso. E tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. E por isso que a Igreja Católica ela acha que ela tem o poder de perdoar os pecados tanto na terra quanto no purgatório. No céu não, porque no céu só está entrar quem não tem pecado. Salvo, né? E no inferno não tem como, né? Se tirar alguém que está lá no inferno já é condenado. Então, a Igreja Católica ela tem esse pensamento de perdoar tanto no purgatório quanto para quem está aqui na Terra. Esse é o pensamento fundamental dele, justamente por causa desse versículo que você acabou de ler. Mas, meu querido, para a gente poder dar continuidade ao nosso tema aqui, o que é o purgatório? O purgatório ele seria um estado intermediário do homem entre a Terra e o céu. Uma salinha de espera. Isso! Mas como que a pessoa entra nessa sala de espera? Essa pessoa ela foi batizada, ela estava com a tabuinha de salvação dela. Ela cometeu um pecado que não é um pecado mortal. O que é pecado mortal? São pecados graves. Assassinato, Ela só foi meia boca. estupro, essas coisas assim horrendas aí que a gente vê, Porque isso entendeu? já manda pro inferno direto. Se a pessoa morrer, sim. Ah, tá. Mas ela pode se arrepender. Ah, entendi. Isso, Ela os pode dar pecados. duas voltas Só no que quarteirão também. o pecado mortal, a pessoa ela precisa ser rebatizada para ela poder ser salva. O pecado venial, que são os pecados mais leves, mentira. Nossa, esse povo ficou estranho demais. Quantos polichinelos ele tem que fazer? Essas pessoas, elas ganham uma segunda tábua de salvação pela penitência. Mas, se essa pessoa ela morrer, eu acabei de mentir e eu morri, eu não vou para o céu. Eu vou para o purgatório. E aí, meu querido, dependendo da quantidade de pecado, essa pessoa ela pode ficar lá. 10, Purgando. Purgando. 2.000 anos. O que é purgar? Purgar é limpar, é tirar. É o ai da eternidade, então. Tô Tô falando pra vocês parar de mentir, vocês não param. Dá nisso aí. Só que, o que acontece? Essa pessoa que está lá no purgatório, ela pode ter os seus pecados perdoados. Isso pode acontecer com ela. De que forma? Pelas obras de satisfação.
Nós, quando nós pecamos aqui, nós temos que realizar essas obras de satisfação. E quando a gente vai lá, confessa pro padre, fala, ô padre, eu menti, eu, sei lá, roubei, um negócio assim, mais assim, eu invejei, eu cobicei, é uma coisa que não era minha, entendeu? Eu desejei a mulher do próximo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. A pessoa vai lá, fala com o padre, confessa pra ele o que aconteceu. O padre, ele vai definir o que essa pessoa tem que cumprir. Ô, meu querido, vai lá, reza 5 novenas. 5 armarias, 3 pernais. Faz isso. Isso é penitência. Isso é a penitência. Você vai fazer isso, você vai fazer essas coisas. E aí depois disso você está perdoado. Beleza? Isso é chamado de obras de satisfação. Mas isso ele faz em vida ainda. Isso ele faz em vida. Isso é o que a pessoa ela tem que fazer. Em vida. Em vida. Só que, meus queridos, deixa eu Mas só se terminar eu essa for pro questão da obra de purgatório, eu satisfação. posso rezar por ele. Oi? Não, calma. Calma, o purgatório, calma. Ai, gente, vou fazer um xixi ali. Tá muito apressadinho. Por quê, meus queridos? Você lembra que a gente falou que a graça ela precisa do mérito? Então, você faz as obras para você ganhar o mérito. Então, você vai, cumpre todo esse ritual e tal, ora, beleza e tal, tranquilo. Certinho? Beleza. Depois disso, essa pessoa ela vai ganhar esse mérito. Esse mérito é um mérito que nós chamamos de mérito condigno. Esse mérito condigno é um mérito que Deus ele deposita na pessoa para ela poder ser justificada. E existe um outro mérito que ele chama de mérito congruente, que é um mérito que deixa Deus favorável à pessoa, que é um mérito que é dado pelas obras de caridade. A pessoa vai lá, dá alimento para a pessoa, alimenta o pobre, dá roupa, dá comida, visita doente, visita enfermo. Esse mérito congruente ele deixa Deus mais favorável à pessoa, ou seja, Deus ele vai abençoar mais essa pessoa na terra. Beleza? Isso é para a pessoa em vida. Agora, quando a pessoa está lá no purgatório, aí, meu querido, existe outra coisa. E essa daqui, meu querido, ela é um pouquinho pior do que essa que a gente vê agora. Eu não estou enxergando meu computador. Beleza. Então, para a Igreja Católica, a gente precisa da graça. Ela é necessária além da... a gente precisa da graça, mas também a gente precisa do mérito, e a gente precisa da fé e das obras, beleza? Para justificação. E aí, a principal coisa que Lutero ele lutou contra foi contra a cobrança das indulgências. E as indulgências, elas surgiram principalmente quando nós entramos na parte do purgatório. E agora vocês vão entender o porquê que a reforma ela foi necessária. Tudo tranquilo até aqui? Todo mundo entendendo? Estou tendo que correr um pouquinho, porque senão não vai dar tempo de a gente terminar hoje. Então, é o seguinte. A pessoa está lá no purgatório, ela morreu com pecado, beleza? Para ela poder não ter que ficar lá 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos, o que acontecia naquela época? Uma pessoa em vida, ela podia, entre aspas, fazer as obras de satisfação para essa pessoa. Certo? Só que aí, você para e pensa. Imagina um príncipe. Imagina um nobre, assim, fazendeiro, rico, poderoso. Você acha que esse cara ia querer fazer uma novena, ficar o dia inteiro na igreja rezando para poder salvar a vida de alguém, de algum ente querido dele? Você acha que ele vai querer fazer isso por outra pessoa? Será que ele vai ter essa afinidade? Então, o que a Igreja Católica ela fez? Ela criou um atalho para isso, em que a pessoa ela pagava para que os pecados da pessoa que estava lá no purgatório fossem perdoados. Não era o dela mesmo, não. Também. Você tá ansiosa também, né? Para que os pecados dela fossem perdoados. E aí esse pensamento ele foi desenvolvendo. Chegou um momento que os reis da época falaram assim, mas por que a gente tem que fazer penitência também? Tem dinheiro? Você pode pagar para o cara que está no purgatório, por que a gente não pode pagar para nós mesmos? E aí começou a surgir toda essa doutrina da indulgência.
E aconteceu que no século XVI, no final do século XV para o século XVI, a Igreja Católica ela queria reconstruir a Basílica de São Pedro, que é aquela que, se alguém for no Vaticano, está lá, bonitona, inteira. E liderado sobre um cara chamado Leão X, Papa onde, quando aconteceu a reforma, vou pegar o novo seu livro. Pode usar. Esse aí não é permanente, não, né? Não, né? Tá me estranhando? O Papa chamado Leão X. O que ele faz? Ele tem uma sacada inteligente. Ele fala assim, cara, como que eu vou arrecadar dinheiro para poder reconstruir essa igreja? Você imagina, hoje é caro para a gente fazer isso. Agora imagina isso no século XVI, meu querido. Tanto que mão de obra era uma coisa escassa, material, ainda mais para poder fazer toda aquela arte que a gente vê. Eram pouquíssimas pessoas, então era algo caríssimo. Como que eles vão então fazer? Vamos vender indulgência. Vamos vender indulgência. E aí, para a gente poder entender, eles contrataram um cara chamado... Contrataram não. Convocaram um cara chamado Tetzel. Esse Tetzel, para a gente poder entender, é como se fosse o Luciano Huck no Magazine Luiza. O cara, ele era o cara do marketing. Se na época existisse Instagram, ele era influenciador digital. Vocês têm noção, meu querido? Esse cara, para ele poder vender indulgência, ele criou até um jingle na época. Ele cantava musiquinha. Falava assim, quando a moedinha bate no fundo do cofrinho, tem uma alminha lá no purgatório. Ele cantava jingle. O cara era master do marketing na época. Ele saía fazendo caravanas e caravanas, onde ele levava figuras sobre o inferno e as pessoas ficavam assim, abismadas. Não existia televisão naquela época. Então, quando o cara mora lá na roça, ele nunca viu uma pintura. Aí ele vai e vê uma pintura, assim, um retrato sobre o que era o inferno, o cara ficava assustado. Aquilo para ele causava abominação. O cara, meu Deus, eu preciso disso. E esse cara, ele deu o azar e a sorte para nós de fazer isso lá na Alemanha. E lá ele encontrou com um monge agostiniano da ordem de Santo Agostinho e falou assim, cara, isso está tudo errado. Tudo errado. Foi assim que aconteceu a história. Mas por que a igreja, então, ela achava que ela podia perdoar os pecados por meio das indulgências? Alguém faz ideia? Qual que é o fundamento disso? Porque era o sagrado. Eu acho que é o versículo 19. Você precisa... A Igreja Católica fazia isso por dia? Fazia. Mas isso não podia ser algo tão exposto assim. Você fala assim, não, a gente vai perdoar pecado porque a gente precisa de dinheiro. Não, você tem que ter fundamento para isso. O que você ligar na terra vai ser ligado no céu? Vocês estão vendo esse bolzinho de tesouro aqui? Não acumulei tesouro, não. Não. Esse aqui é o tesouro do mérito. O que acontece com o tesouro do mérito? Para a gente poder entender. O tesouro do mérito, ele é uma doutrina que está dentro da doutrina da penitência, do sacramento da penitência. E ele funciona mais ou menos assim. Jesus Cristo, Maria, Pedro, Paulo, Tiago, todos os apóstolos, Santa Teresa, Santa Marta, Santa Luzia, fala mais nome de santa aí, gente. Santa Genoveva. Santa Genoveva. Faz Santa Catarina, Santa Clara, Santa Marta, Santa Divina. São Tomás. Santa Genoveva. Tinha o Barnabé, não, gente. Daqui a pouco a grito vai Planalto. Gente, para vocês terem a noção, essas pessoas, elas viveram vidas tão perfeitas e tão justas, que se Deus fosse olhar o mérito condigno, todo mundo bem que é mérito condigno, né? É o mérito que gera justificação da pessoa, elas tiveram um excesso tão grande de mérito condigno, que dava para elas, por exemplo, salvar a vida delas e de mais 3, de mais 4, de mais 5, de mais 10. Ah, tinha história, né? Resumindo, aqui a igreja católica tem um joguinho da vida real. Calma. Tijolinho bacana. Um Então, Super meus Mario. queridos, essas pessoas elas tiveram uma vida tão santa que o mérito delas transpassava aquilo que elas necessitavam.
Só que nessa época a gente já tinha reciclagem já. Falei assim, nós não vamos jogar, desperdiçar esse mérito dessa galera, não. Nós vamos pegar esse mérito de todo mundo, de toda essa galera, de toda essa santaiada aí, e nós vamos colocar eles dentro do tesouro de mérito. Então, tem lá esse baúzão lá, cheio de mérito de outras pessoas. E o que o Papa fazia? Ele fazia um documento que ele assinava, e ele delegou isso depois para quem foi vender as indulgências. Essa pessoa, ela pegava o mérito, vou pegar o mérito aqui da Santa Luzia, vou colocar ele aqui fulano de tal, para poder perdoar o pecado dele. Mas tinha que pagar. Mas tinha que pagar. Entendeu? E, para vocês verem que eu não estou mentindo sobre isso, esse aqui é o catecismo da Igreja Católica. Excelente. Excelente, gente. Excelente. Não estou brincando. Excelente. É uma obra excelente. Muita explicação. Você pega o credo dos apóstolos. Muita citação boa. Viu? Vou esperar virar cedo de coisa. Mas só para a gente poder entender quando vai falar sobre a indulgência. A indulgência se obtém de Deus mediante a igreja, que em virtude do poder de ligar-se e desligar-se de Cristo Jesus, que concedeu. Ela está amarrada aquele versículo. É, o Leandro falou. É. Ou seja, quem é que pode falar quem é que vai para o céu e para o inferno? A igreja. Beleza? Ô, Intervém. Marquinhos, só para dar um fundo nisso aí também, uma coisa que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de discutir com um católico, que eu chamei de católico bom, né? Que é um católico que entende tudo isso daí, né? E você vai para a Bíblia de um católico, ele vai te rejeitar na hora. Ele fala assim, eu não me baseio na Bíblia, eu me baseio na tradição. Isso é o que a gente vai ver na nossa quarta aula. Então beleza, é porque tá funda isso aí, tipo assim, Não, sim, de sim. onde tá vindo, né? Intervém em favor do cristão, abrindo-lhe o tesouro dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas a seus pecados. Assim, a igreja não só vem em auxílio do cristão, mas também o incita às obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los. A gente pode fazer isso em favor dos mortos. Entre outros modos, obtendo em favor deles indulgências para a libertação das penas temporais e devidas dos seus pecados. Isso aí é um livro aqui sem os católicos. Isso daqui, na verdade, é a regra de fé dos católicos. É o mesmo da confissão. É Isso assim, daqui, meu querido, presbiteriano. o meu tá velho, mas isso aqui ainda tá válido até hoje. Não é algo que a igreja ela deixou de acreditar. Mas existe indulgência ainda. Existe ainda, mas ela só não é mais cobrada. Ah, Entendeu? mas pega do Agora, banquinho ela ali, do tesouro. ela é feita pela penitência. Ah, Por isso aí o santo Neto, fulano, Jesus São no chão. Pedro, São... Isso mesmo. Marcos. Então, meu Os querido, votos que só fazem pro para santo poder fulano. finalizar um pouquinho. Entendi. Quando o Lutero, então, ele deparou com isso aqui, ele falou, cara, isso aqui é uma distorção muito grande do que está escrito lá, principalmente em Romanos 3. Não tem base bíblica nenhuma para isso. Pode falar. Eu não sou especialista na reforma e eu estudo aquilo de quando eu vou dar aula sobre. E a gente então aborda essa questão da indulgência, igual você falou aí, porque a igreja precisava, né, o Papa queria fazer a restauração da catedral lá, da sede da igreja. Base Então, de São assim, Pedro. antes disso, através daquilo que você já viu, antes disso, tem alguma referência de que se cobrava a indulgência antes dele querer reformar a igreja, a Basílica? Ou foi especificamente para a reforma da Basílica? Eu não sei te falar. Não sei te falar se já era cobrado antes, se isso foi algo que começou com isso. Eu posso pesquisar e tentar tirar esse vídeo para você na próxima semana. Tá bom? Mas o tesouro veio nessa época. O quê? A reserva, o fundo de reserva Então, do santo. quando que essa doutrina surgiu? A
gente não sabe, porque normalmente ela vai surgindo de acordo com a demanda. Isso, vai atualizando. Isso, de acordo com a necessidade. Pra gente, Já perdoou pecar só pra gente poder passar aqui rapidamente, porque a gente ainda nem chegou na reforma, faltam 8 minutos para acabar. Então, para a Igreja Católica, uma pessoa ela é justificada pela justiça inerente, ou seja, uma justiça que está dentro da pessoa, tá bom? Uma retidão inerente, uma retidão da própria pessoa. Na doutrina católica, a justiça ela é infundida, ou seja, já existe na pessoa, e aí essa pessoa ela é auxiliada pela fé, pela graça e por Cristo. Beleza? E pelos sacramentos, claro. Então, Lutero ele viu nisso aqui uma distorção a respeito da suficiência de Cristo. Ou seja, Cristo ele não é suficiente para a salvação de acordo com a doutrina católica. Aí que estava o problema. E aí que vem agora o legal. O que a reforma fez? Ela começou a doutrina da justificação. A doutrina da justificação é a doutrina da imputação da justiça de Cristo. Para a gente poder entender, está lá em Filipenses 3, 7 ao 9. Vamos ler rapidinho. Não vou abrir lá, não. Alguém abre lá, fazendo favor? Filipenses 3. O 7 a 9. São 3 versículos. Alguém abre, pode ler. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Qual que é a justiça que é achada na pessoa, então? Pelos reformadores? Justiça de Deus vem por onde? Pela fé. A justiça de Deus, vamos trocar esse termo Deus, vamos colocar ele mais específico dentro da Trindade. Justiça de quem que a gente acha dentro de nós pela fé? Justiça de Cristo. Então, meu querido, para Lutero, a única forma que Deus ele declara uma pessoa justa é através da imputação da justiça de Cristo. Enquanto na Igreja Católica eles acreditavam que a justificação ela era infundida na pessoa, ou seja, já existia dentro dela uma justiça, algo inerente a ela, algo dentro dela. Para Lutero, a nossa justiça ela vem de outra pessoa e ela é imputada, ela é colocada dentro de nós. Então, meu querido, nós somos justificados pela vida de Cristo. E aqui eu quero falar com vocês um negócio que é muito importante. Porque quando a gente pensa em Cristo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a morte dele. A morte e a ressurreição. Mas tão importante quanto a morte de Cristo foi a vida que ele teve. Por quê? Se a gente precisasse apenas da morte de Cristo para a gente poder ser salvo, Cristo ele poderia ter descido, adulto, bonitão, beleza? Fazia um rendezvous ali em Jerusalém, o pessoal já condenava ele, crucificava ele, ele morria, ressuscitava e acabou a história. Para que ele vai passar pela adolescência, ter espinha? Para que ele virou criança? Para que ele teve que aprender a andar? Para que ele teve que aprender a falar? Trabalhou, teve uma vida difícil, porque o pai e a mãe dele eram pobres. Para que ele tem uma vida dessa? Sendo que a gente precisava só da morte dele. Só que, meu querido, Jesus ele viveu de forma santa. Jesus ele teve uma vida digna. Se existe uma pessoa que passou na Terra que poderia ser considerada justa, essa pessoa é Cristo. Somente Ele teria esse privilégio de poder entrar dentro do reino de Deus. Somente Ele poderia ser considerado salvo. Mas Deus, em sua graça, infinita misericórdia de nós, o que Ele faz? Ele pega toda essa vida santa, perfeita e agradável que Jesus viveu e Ele coloca ela em nós. Então, meu amado, lá no dia do juízo final, quando você for colocado diante de Deus, para Ele poder julgar os atos da sua vida, eu tenho uma esperança muito grande de que quando Deus olhar para mim, Ele não veja aquilo que eu fiz. Senão eu vou estar muito mal. Mas que Ele veja aquilo que Cristo fez
na vida dele. A ideia aqui é de que quando nós recebemos o senhorio de Jesus pela fé nas nossas vidas, no nosso coração, é que Deus ele vai colocar o mérito de Cristo em nós. O mérito, ele é extra nós, ele é além de nós, ele não é meu. Ele não pertence a mim. Não fui eu que fiz isso. E o que é mais interessante, que a gente vai ver na nossa próxima aula, é que nem a fé, para eu poder acreditar nesse Jesus, ela é minha. Ela foi colocada no meu coração. Ou seja, meu querido, o que eu faço para eu ser salvo? Nada. É ele que salva. Existe uma música norte-americana que o refrão dela fala assim: nas minhas mãos nada trago, apenas aos pés da cruz eu me agarro. Eu não tenho nada na minha mão, a não ser aquilo que Jesus fez por mim. Essa foi a ideia de Lutero a respeito da penitência. O batismo não salva ninguém. O batismo não justifica ninguém. A penitência ela não salva ninguém. A indulgência ela é inexistente. Apenas a fé em Cristo ela é suficiente e necessária para que nós sejamos justificados, para que nós sejamos tornados justos diante de Deus. Certo? Deixa eu contar para vocês o último segredo para a gente poder encerrar. Se a gente analisar tudo isso que a gente estudou hoje, a gente de uma forma bem inicial, a gente pode concluir que no final de tudo nós somos salvos pelas obras. É as obras que nos salvam. Só que não são nossas. Só que não são nossas. São as obras de Cristo. Alguma dúvida? Não. Desculpa pela correria. Marcos, só uma curiosidade, que agora me veio aqui à mente. É possível fazer uma correlação naquilo que Paulo fala sobre a boa obra que ele começou em nós? Ou seja, essa lógica das obras de Cristo nos justificando. Não uma correlação que eu digo de causa e efeito, mas de símbolo sobre a boa obra que ele faz nas nossas vidas? Ou não? Seriam coisas distintas? Então, Você é Efésios 2:8? Isso. só para a gente poder entender, as boas obras, não é porque nós não somos salvos pelas boas obras que nós não devemos praticá-las. O nosso entendimento aqui tem que ser a partir da questão soteriológica, da salvação do indivíduo. Como que o indivíduo é salvo. E a gente vai entender que a fé, a gente falou que a justificação, ela é só o primeiro passo de toda aquela corrente da salvação. As boas obras, elas são algo não somente importantes, como necessários na vida do cristão. Só que elas não determinam a salvação. Ninguém é salvo pelas obras. Só que quem é salvo não pode deixar de praticar as boas obras, porque ela é um sinal da salvação. A pessoa que é salva, ela pratica as boas obras, não porque ela vai ser salva para isso, mas é porque alguém fez as boas obras por ela, e agora ela vai fazer isso de uma forma de retribuição, com um amor, com um sinal de que realmente ela foi salva. Vocês conseguem entender? E até essas boas obras também já é preparadas de antemão por ele. Sim. Que nasce zero. Sim. A vida cristã, meu querido, ela é algo... Se a gente começar a estudar, por exemplo, né, a santificação. A gente tem um convite à santificação, sede santos porque eu sou santo, certo? A santificação ela é algo que inicia da nossa salvação e ela vai perdurar até a nossa morte, ou seja, antes disso, certo? Só que, se a gente for parar e pensar ao pé da letra, a gente nunca será santo. A gente sempre vai ter alguma coisa nossa, a gente precisa melhorar, a gente sempre vai ter pecado, a gente sempre vai pecar, a gente sempre vai pedir perdão. Só que a diferença é como que você vai escolher viver em relação a isso. Porque se uma pessoa, no momento que ela é salva, e ela olha para trás, ela olha para a vida dela e fala, cara, eu nunca fiz nada, eu nunca tive, posso falar, eu nunca fiz uma ação de caridade, eu nunca ajudei ninguém, eu nunca fiz bem ao meu próximo,
Eu nunca procurei fazer o bem ao meu próximo. Às vezes eu não faço bem nem para as pessoas que estão dentro da minha própria casa. Como que eu posso me considerar salvo se isso foi algo que nunca aconteceu em mim? Isso não é uma evidência que a pessoa tem. A pessoa precisa dessa evidência para que, além de tudo, ela tenha a plena convicção de que ela é salva. Porque quando Deus ele entra, ele transforma a gente em nova criatura. Isso não significa que do dia para a noite você vai mudar, do dia para a noite você vai deixar de ser mentiroso, do dia para a noite você vai deixar de ter desejos sexuais, do dia para a noite você vai deixar de falar um palavrão. Não significa isso. Mas significa que você vai ter a disposição dessa mudança. E as boas obras não é só a gente ir lá e fazer caridade. As boas obras é a gente deixar de pecar também. Tá bom? Ficou bom, Saulo? Assim, deu pra entender? Tá bom. Gente, alguma dúvida? Não? Unção dos enfermos. Unção dos enfermos? É no 7 lá. Tá faltando. Ah, tá. Não, beleza. Eu vou trazer a listinha do Pedro Lombardi. Eu tenho ela lá em casa. Porque eu não escrevi ela, mas eu vou trazer direitinho para vocês. Eu trago na próxima aula, eu trago em slide para a gente poder ver quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica. Só para o pessoal. Mica, garota, pra lá. Qual que é a próxima sola agora? Sola grátis. Eu mandei para mim. Vocês receberam o material? Não. PDF? Também não. Eu mandei um livrinho PDF para a Mica. Ele é um livrinho de devocional. São 5 devocionais, cada um sobre uma sola diferente. Aí, façam essa semana sobre a sola fida. É curtinho, gente, é um textinho, tem uns perguntinhos, tá bom? Meditem sobre isso para a gente poder fazer uma aplicação. Se tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem pesquisar sobre isso, aparecer alguma dúvida, traz para a gente na próxima aula, tá bom? Para a gente poder dirimir as dúvidas na medida que elas forem acontecendo, tá bom? Antes da gente encerrar, vamos fazer uma oração para a gente poder. Agora Deus abençoe o nosso domingo e a nossa semana. Salve para a gente, você está em pé aí? Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aprender, Pai. Como tivemos essa manhã junto com o Marcos e Deus. Que essa beleza que aprendemos aqui, histórica, do que Lutero apresentou ali, possa ser verdade nas nossas vidas, Deus. Que possamos inspirar outros nessas boas obras, como o Marcos disse, como uma expressão da sua fidelidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ana Paz, Muito bom, Marcos. Obrigada, Marcos. Marcos, alguém já te falou